Bem-vindas, minhas irmãs. Você está no Mulheres Reconciliadas, um espaço de cura, fé e identidade para mulheres cristãs. Nosso texto referência está em 2 Coríntios 5,18, que diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sejam bem-vindas, é um prazer tê-las aqui comigo, né? É um prazer tê-las aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar através da minha vida. Eu quero já iniciar agradecendo a sua presença aqui. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade e autoconhecimento. Mas antes de entrarmos nesse assunto de identidade, de autoconhecimento, entender um pouquinho sobre o que esses nomes querem dizer, o que isso representa, eu quero situar vocês, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre mulheres reconciliadas, se é a primeira vez que você está aqui comigo, né? Porque eu sei que existem algumas irmãs que já conhecem o meu trabalho, Mulheres Reconciliadas, e se é a primeira vez que você está ouvindo, eu quero situar vocês, explicar um pouquinho de como surgiu Mulheres Reconciliadas. Há 2 anos atrás, quase 2 anos e meio, né, em novembro de 2021, eu comecei a estudar sobre feminismo e feminilidade. Não comecei assim por conta própria, eu percebi que o Senhor estava me conduzindo a esses estudos, né? Surgiu uma curiosidade em mim, uma desconfiança sobre o que era feminismo. Eu sempre ouvi falar feminismo, mas eu não sabia exatamente, né, para que servia. Eu sei que o feminismo até então era para lutar, né, pelos direitos da mulher. Abrindo um parêntese, se fosse apenas pelo direito da mulher, ok, válido. Mas quando a gente senta para estudar o feminismo, a gente percebe que não tem a ver com a mulher em si, né? O feminismo é uma ideologia, né, essencialmente de esquerda, política, né, uma causa política da esquerda e que não traz nenhum benefício para a mulher. Ao contrário, afasta mais a mulher do seu propósito, né? Mais a mulher da sua essência. E quando o Senhor me apresentou livros sobre feminismo, livros sobre feminilidade, eu pude, olhando para a minha vida, eu pude perceber o quão distante eu estava do meu Senhor. Eu servia na igreja, eu desde os meus 15 anos eu sirvo ao Senhor, vou à igreja, mas quando eu comecei a estudar sobre feminismo e feminilidade, eu percebi que eu estava muito longe do meu Criador. E olhando também algumas mulheres ao meu redor, também estavam distantes da sua essência feminina, né? E muitas das vezes mulheres cristãs, elas estão distantes da sua feminilidade, né, do seu propósito, do papel para que foram criadas, porque não têm conhecimento, né, do verdadeiro significado de ser uma mulher feminina, uma mulher segundo a criação, né? Mas porque as ideologias ela têm penetrado nas igrejas, na mente da mulher de uma forma sorrateira, bem astuta, né? E eu nunca me titulei como feminista, mas eu concordava com algumas pautas feministas, né? Eu era como se eu fosse uma feminista sem saber. Eu tinha comportamentos feministas, mas eu não sabia que eram comportamentos feminista, né? E isso acontece porque nós não temos conhecimento da verdade, né? A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, né? A verdade vos libertará. E as ideologias, o inimigo tem usado ela para confundir. Veja bem, se a pauta feminista é para o bem da mulher, a favor da mulher, é claro que nós mulheres vamos abraçar essa pauta, porque é para o bem da mulher, né? E aí que entra o engano, né?
não tem a ver com a mulher, mas o feminismo ele acaba anulando muito mais a mulher do que empoderando, vamos dizer assim, né? Eu também não gosto muito desse termo empoderadas, porque tem um significado. Mas para você entender, foi isso. E aí, por observar que eu estava tão distante, né, da minha essência feminina, da minha natureza feminina, que eu não estava glorificando ao Senhor com o propósito no qual Ele me formou, né, sendo mulher. E aí eu pedi ao Senhor um nome para que eu criasse uma página, um perfil, onde eu pudesse ensinar, né, abordar tudo aquilo que ele estava me ensinando, que estava oculto aos meus olhos, né, para que eu pudesse também, assim como o Senhor abriu os meus olhos, pudesse ser um canal de Deus para abrir também os olhos de outras mulheres. E daí que veio o nome Reconciliação. E com base, a reconciliação tem a base no texto bíblico que lemos em 2 Coríntios 5,18, que diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Foi daí que nasceu Mulheres Reconciliadas. Quero iniciar a nossa conversa te fazendo uma pergunta. Você se conhece? Você sabe o que você gosta? Você sabe o que você não gosta? Você consegue identificar os seus limites e colocar uma barreira ali para que eles não sejam ultrapassados? Ou você ainda não sabe os seus gostos, o seu propósito, o motivo para o qual você foi criada? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho no episódio de hoje. Quando eu comecei a estudar psicanálise, meu professor na primeira aula fez 3 perguntas, na verdade. Ele perguntou quem eu sou, o que eu quero e o que querem de mim. Quando eu vi essas 3 perguntas, elas mexeram muito comigo e até hoje eu reflito sobre essas perguntas. Eu tenho 29 anos de idade e posso dizer a você que apenas agora, com 29 anos de idade, que eu comecei a me conhecer, a entender o que eu gosto, a entender o que eu não gosto e a respeitar os meus limites. Porque se tem uma coisa que me fez sofrer foi não respeitar os meus limites e não reconhecer quando eu estava sendo desrespeitada e não entender os meus gostos, aquilo que me fazia bem e aquilo que não me fazia bem. E isso acontece muito por nós não nos conhecermos, né? E quando nós não nos conhecemos, acaba que desencadeiam, né, muitos problemas pela falta de conhecimento, né? O autoconhecimento. Tá muito na moda, é muito comum e se é necessário mesmo falar sobre o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é o primeiro passo para a nossa mudança interna e externa, né? Você já ouviu falar que para o externo mudar, o interno precisa mudar primeiro. E só é possível quando nós nos conhecemos, né? Eu queria compartilhar com vocês sobre um período da minha vida que eu não estava me reconhecendo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Teve um momento da minha vida que eu estava olhando para mim e não me reconhecia. Eu me sentia perdida, eu não estava. Era como se eu não enxergasse a Andresa, era como se houvesse uma usurpadora ali, sabe? Tivesse alguém tomando conta do meu corpo, mas que não fosse, mas que não era eu, sabe? E esse é um sentimento muito esquisito, um sentimento muito estranho, porque verdadeiramente eu estava me sentindo perdida. Eu não estava me reconhecendo. E eu olhava minhas fotos assim e começava a chorar. Eu perguntava para mim mesma, Andresa,
cadê esse sorriso? Andresa, cadê você? Eu me fazia essas perguntas, porque pode parecer que eu estou sendo prolixa, mas era essa reação, era esse o sentimento que eu estava tendo. Cadê você? Eu estou perdida, não estava me reconhecendo. Isso aconteceu porque eu estava num processo de amadurecimento e no processo também de conhecer a Andresa, a verdadeira Andresa, né? A enxergar a Andresa, né? E nesse período eu lembro que eu tive 3 visões, né? E nessas 3 visões era eu me olhando no espelho. A primeira vez que eu tive essa visão, eu me assustei. Eu tomei um susto, minhas irmãs, eu confesso, eu tomei um susto porque foi tão realista que me deu medo. E aí eu fiquei muito pensativa desde a primeira vez que eu tive essa visão. E quando eu tive pela segunda vez, eu comecei a entender que o Senhor estava querendo me falar alguma coisa, né? Ele estava me fazendo enxergar a mim mesma, a Andresa que estava se sentindo perdida. Eu tô rindo assim agora, mas confesso que foi bem, bem assustador. Um sentimento assim, bem assustador mesmo. E aí eu comecei a refletir sobre o contexto que eu estava vivendo, o que tinha me acontecido, para que eu chegasse a este ponto, né? Por eu não me conhecer, por eu não saber impor limite, eu me perdi. Eu permiti que as pessoas ultrapassassem a linha do limite, né? Ultrapassassem as barreiras, pulassem, né, os muros do meu limite, daquilo onde eu acho certo, né, justo e aquilo que eu não tolero. E eu dei espaço, infelizmente, para essas pessoas poderem ultrapassarem essas barreiras, né? E foi aí que começou toda a minha dor e meu sofrimento. O autoconhecimento, ele é muito necessário na vida do ser humano, porque às vezes a gente tem tanto medo, né, de desagradar as pessoas, às vezes a gente tem tanto medo de se posicionar, às vezes a gente tem medo, né, de dizer não, um simples não. Mas quando eu comecei a estudar psicanálise, a fazer terapia, eu enxerguei, né, eu pude perceber que todos os meus medos, as minhas inseguranças, elas estavam sendo manipuladas pelo meu mecanismo de defesa, né? Que são os nossos traumas que começam ali na infância, né? A nossa infância, ela vai dizer muito sobre o adulto que nós vamos nos tornar. Mas eu quero também te dizer aqui que existe esperança, há esperança se você, por um acaso, é uma mulher que tem vivido constantemente, né, acionando seus mecanismos de defesa para sobrevivência, né? Isso, o nosso corpo, o nosso cérebro faz isso para nos proteger. Mas quando nós não tratamos e não nos conhecemos, esses mecanismos podem nos sabotar, né? E eu tinha uma ferida da rejeição, né? A rejeição, ela me acompanhou até os meus 28 para 29 anos, né? Por muito tempo, até eu trazer a consciência. Eu sempre vou falar isso porque é uma frase que eu aprendi com o meu terapeuta e eu vou passar porque ela é muito interessante, sim. Que diz que se a gente não tornar consciente aquilo que está no nosso inconsciente, a nossa vida vai ser movida, né, por isso e vamos dizer que é o destino, né? Mas não, o nosso inconsciente, ele
ele nos conduz, né? Ele acaba conduzindo, na verdade, o rumo da nossa vida se nós não trouxermos para o consciente. E aí, o perigo de não nos conhecermos está aí. Como eu falei, a minha ferida era a ferida da rejeição, e o inimigo usou muito dessa ferida para poder me atingir, para poder me paralisar, para poder mesmo anular comigo e com o propósito que o Senhor tem na minha vida para fazer através de mim. Porque a gente se coloca, né, a pessoa que tem a ferida da rejeição, tudo que ela busca é ser aceita. Ela quer ser aceita. E ela acaba muitas das vezes se anulando, né, para poder ser aceita, para poder ouvir do outro sim. Porque ela quer receber o sim do próximo, né, o sim do outro, ela quer aceitação. Mas é uma vida imatura quando essa pessoa vivendo uma vida buscando aprovação e aceitação. Nós não podemos viver a nossa vida baseada na aprovação das outras pessoas. Isso vai nos prejudicar muito, e muito mesmo. Ainda mais quando nós vamos direcionar para o lado religioso, porque o Senhor nos deu uma missão. O Senhor deu uma missão para mim, uma missão para você. E quando nós nos posicionamos, né, abraçamos essa missão, não vão ser todas as pessoas que vão dar um joinha pra gente, concordar com a gente, dar um tapinha nos nossos ombros e nos aprovar, justamente porque estamos fazendo a vontade de Deus. E precisamos ter maturidade para isso, para entender isso, porque senão nós não vamos cumprir o propósito de Deus, mas seremos conduzidas pela aprovação, pela aceitação, pelos olhares dos outros, né? Então, por isso que você precisa identificar quais são os seus traumas, quais são os seus medos, quais são os seus limites, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, né? Eu posso citar um exemplo bem claro assim meu para poder te ajudar a entender todo esse contexto no qual estou falando, conversando com você, é que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ter períodos para se retirar. Não significa me isolar, mas ter períodos onde eu fique um pouco sozinha, né? Eu gosto, às vezes, de ficar sozinha para me recarregar, para poder depois me expor, né? E quando a gente conhece isso, entende que nós somos assim, e entender que isso é uma característica individual nossa, é libertador. Porque eu sei que vão ter momentos que eu vou precisar me retirar. Isso não porque eu estou não querendo me relacionar com as pessoas, porque eu estou querendo me isolar, não. É porque a Andresa precisa ali de um momento sozinha para recarregar a bateria para poder se expor novamente. E muitas das vezes eu senti essa necessidade e não sabia que era isso que eu estava precisando, né? Que era isso que eu queria. Porque a gente ouve muito que nós não devemos ficar sozinhos, que nós não devemos nos isolar. É claro que nós não devemos nos isolar de uma forma prejudicial, né? Mas é como se nós devemos estar, sim, ao tempo todo ali interagindo, conversando, nos comunicando, nos expondo, né? Estamos vivendo uma era, um tempo onde a exposição ela é praticamente obrigatória e tem trazido peso para muitas pessoas e aí que se torna prejudicial. Então, quando eu tinha essa necessidade, mas não sabia que era isso que eu queria, eu acabava ficando muito irritada e acabava descontando nas pessoas próximas a mim, porque eu não me conhecia. Hoje eu sei que quando eu estou
em limite, né, de qualquer coisa, eu sei que eu preciso me retirar um pouquinho para pensar, para organizar os meus pensamentos, para me recarregar, para ficar bem e poder me expor novamente, né? É necessário ter esse autoconhecimento, porque aí você vai ter relacionamentos mais saudáveis quando você se conhece. Saber o que você gosta e o que você não gosta é importante, até para preservar os seus relacionamentos com você mesma e com o próximo. A nossa identidade, ela não está baseada naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. A nossa identidade não tem a ver com os nossos períodos de fraqueza, não tem a ver com as nossas falhas, né? Isso são falhas do percurso da nossa trajetória, são caídas, né? São recaídas, na verdade, que muitas pessoas acabam nos definindo pelos erros que nós cometemos, por ações precipitadas, pelo calor da emoção que tomamos. E infelizmente as pessoas tendem a nos definir por aquilo que pelo nosso passado, pelo aquilo que nós vivemos, mas a nossa identidade não tem a ver com isso. E muito menos, fazendo um parênteses aqui, muito menos tem a ver com o nosso temperamento. Hoje as pessoas estão sendo definidas porque se elas são coléricas, sanguíneas, fleumáticas ou melancólicas. Então eu quero dizer que você não é o seu temperamento, né? Embora algumas pessoas se identificam mais com um certo temperamento, eu me identifico mais com um temperamento melancólico, com um pouquinho de colérico, mas esses temperamentos não me definem, não são a minha identidade. Ser mãe também não é minha identidade, ser esposa também não é minha identidade. Fazem parte de quem eu sou, mas não é a minha identidade, nem é a sua identidade. A nossa identidade está enraizada em ser a filha amada de Deus, criatura, criação do Senhor Deus. Somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Somos filhas de Deus. Somos filhas amadas por Deus. Fomos criadas à imagem e semelhança do Senhor, formadas para glorificar o seu nome, tá? Ser mãe, ser esposa, ser médica, ser psicóloga, ser missionária, ser qualquer coisa, não é a nossa identidade. A nossa identidade é ser filha amada de Deus, criada à imagem e a sua semelhança. Nós somos a semelhança do nosso Criador, que nos formou e nos criou para um propósito de glorificar o seu nome. E é sobre isso que nós devemos nos agarrar. Existem momentos da nossa vida que passamos sim por dificuldades e às vezes entramos em crise, como eu falei para vocês. Eu entrei em crise com a minha identidade. Quem sou eu? Anota isso daí. Eu aprendi isso com o professor, anota isso aí. Quem sou eu? O que querem de mim? Né? O que eu quero? É muito importante a gente responder essas perguntas. Porque às vezes vivemos uma vida para agradar as outras pessoas, né? Que entra naquela frase, o que querem de mim, né? Às vezes as pessoas querem muito da gente e nos gastamos energia para dar muito para essas pessoas, mas às vezes não é aquilo que nós queremos, sabe? E fazemos isso para poder ser aceita. E é aí que nós nos perdemos. O que você quer? Quem é você? Responde. Ora ao Senhor, escreve essas 3 perguntas.
Vai até os pés do Senhor e pede para Ele te ajudar a responder essas perguntas, ajudar você a sondar o seu interior e responder essas perguntas com sinceridade, né? Mesmo se você responder de uma forma errada, mas que seja com sinceridade para você ter uma visão, né, ampla, porque eu aprendi que aquilo que nós falamos é curado dentro da gente, porque o falar cura, né? O falar traz à nossa consciência aquilo que está escondido dentro de nós. Então, só quando nós falamos que nós vamos nos ouvir e ter clareza daquilo que está dentro de nós. E é importante esse autoconhecimento, né? O exercício para você hoje vai ser olhar para você, escrever o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites, o que eu tolero, o que eu não suporto, o que eu gosto, o que eu suporto, né? O que eu acho que é louvável para mim, o que eu acho que tem valor para mim, né? E fazer esse exercício para dar o passo ao autoconhecimento. E não permitir mais que os seus limites sejam desrespeitados, né? As barreiras sejam ultrapassadas. Precisamos aprender a colocar as pessoas no seu devido lugar. E quando eu falo no seu devido lugar, não é com o tom de ser uma pessoa arrogante ou ignorante, mas é colocar as pessoas no seu devido lugar tem a ver em você se conhecer e não permitir que essas pessoas desrespeitem o seu limite. É saber se posicionar pelo bem da sua saúde física, emocional e também espiritual. Porque nós precisamos estar bem com o nosso Deus, com as nossas emoções e com o nosso corpo físico, porque nenhum está separado do outro. Os três estão interligados. E aprender isso foi um processo muito doloroso na minha vida. Eu posso, com toda certeza, com toda autoridade, dizer isso para vocês. Que eu aprendi isso de uma forma dolorosa. E esse é o meu objetivo, de ensinar vocês, minhas irmãs, minhas ouvintes que estão aqui, a não passar pelas mesmas coisas que eu passei, né? Ajudar vocês a terem clareza do propósito do qual vocês foram criadas, a entender, a olhar para si e entender os seus limites e respeitá-los. Nós não precisamos viver uma vida para agradar as pessoas. E é isso que tem adoecido muita gente. Porque querem viver uma vida para mostrar, para provar, para agradar. E nessa tentativa de ficar agradando as outras pessoas, nós nos deixamos de lado, esquecemos quem nós somos. Não queira entrar nessa situação, né? Onde você olha para si e não se reconhece. Você não sabe quem é. Eu tenho vivido dia após dia a restauração do Senhor na minha vida. O episódio de hoje é sobre falar exatamente sobre o autoconhecimento e a identidade. Você precisa se conhecer e entender que a sua identidade não tem a ver com períodos da sua vida, né? Com aquilo que você passou, com os seus erros. A sua identidade não está ligada a isso, não está ligada ao seu temperamento e às suas emoções. E esse foi o nosso primeiro episódio. Que alegria você ter ficado até aqui. Creio fortemente que Deus tem nos despertado para um novo tempo. Despertado mulheres para viverem seu propósito no qual foram criadas. Para viverem e fazer a diferença. Compartilhe esse episódio com uma amiga.
siga o nosso Instagram, Mulheres Reconciliadas, @reconciliadas.m. Esse foi o nosso primeiro episódio do Mulheres Reconciliadas, um espaço onde mulheres estão sendo curadas e restauradas em Cristo. Até o próximo episódio. Deus te abençoe!